1 Reis, capítulo 8. Aí, o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de família de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, à cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente à arca da aliança e ofereceram um sacrifício, um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que estivesse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes entravam, saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai. Quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, e não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel, para ali construir um templo a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, Deus em Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o seu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu nem debaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o meu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. Que no dia de hoje todas as palavras da sua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste com meu pai, quando lhe disseste que sempre havia um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpram aquilo que prometeste a Davi, o meu pai, teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra?
Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como podia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou seu servo. Escuta a minha oração e atende o meu pedido que eu faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para esse lugar. Escuta as minhas orações e as orações do seu povo enquanto eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da sua casa no céu. Ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o seu altar nesse templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga o teu servo, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que foi inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel foi derrotado pelos seus inimigos. E quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do seu povo e leva-o de volta para a terra que deste os seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o seu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção desse templo e orarem e te louvarem, depois que o tivesse castigado, escuta-os, ó Senhor, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair uma chuva sobre essa tua terra, que desde o teu povo para ser delas para sempre. Então, nessa terra haverá falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do seu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção do templo e orar, escuta a sua oração lá do céu, lá no teu lar no céu. Ouve o teu povo, perdoa-o, ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece, para que o teu povo que tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra, que desde aos nossos antepassados, quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui, ouvir falar da sua fama e das grandes coisas que tens feito pelo seu povo e vier a adorar e orar a ti, com o rosto virado para esse templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como fez o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que esse templo que eu construiu é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti
e não há ninguém que não peque, e na rua irá deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações ao Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção dessa terra, que desde os nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles no seu lar, no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a tua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são teu povo que tiraste daquela fornalha acesa do Egito. Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escute as suas orações sempre que eles lhe chamarem, pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para lhe serem o seu povo, conforme lhe disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo. Como havia prometido, ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, que ele nunca nos deixe nem nos abandone, que Deus nos faça obedientes a ele, para que sempre vivamos conforme ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então, o rei Salomão e todo o povo que estava ali oferecendo sacrifícios a Deus o Senhor, ele ofereceu um sacrifício, 22.000 bois e 120.000 ovelhas como oferta de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que fica em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como oferta de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo de Salomão, e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas
que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate ao norte até a fronteira do Egito no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. 1 Reis, capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo esse templo que você construiu, como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre protegerei. Se você me seguir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir e desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho, e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são essas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabu. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para a construção do templo e o seu próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para construir as cidades de Azor, Megido e Gesser. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gesser, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gesser como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade, usando os seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de baixo, Baalate e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país.
Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incensos ao Senhor e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Egion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-la à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários e a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam na festa e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo deixou de boca aberta e muito animada, admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus lábios, sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno e por isso ele tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas, e Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio também. Fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se ouviu essa madeira e se viu essa madeira em Israel. E até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear
cada um com quase 7 quilos de ouro. Fez também 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isso é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido outro reino com um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio de qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos, mulas, e foi assim ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tanto cedro como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos e musre e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata.